Bem, boa noite para você, telespectador. Começa agora o debate entre os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Glauber Coelho e Carlos Castiglione, aqui pela TV Sim Brasil. O programa está sendo transmitido também ao vivo pelas rádios Sim Tupi, Sim Cachoeiro e Sim FM. O debate tem 1 hora de duração e o debate vai ser composto de perguntas. Os candidatos farão perguntas entre si. Eu estarei aqui apenas para coordenar para o debate. As perguntas serão feitas pelos próprios candidatos. E num determinado momento, pergunta de 2 jornalistas aqui conosco. Bom, as perguntas a pergunta terá tempo de 1 minuto pergunta, 2 minutos para resposta, 1 minuto para réplica e 30 segundos para a tréplica. A gente passa, portanto, agora, está feita em rápidas palavras, e como que vai transcorrer esse debate. Eu passo agora para o sorteio dos candidatos, ou seja, o sorteio para quem vai começar a fazer a pergunta. E a partir do sorteio e também lá no final do programa, na hora do encerramento, fica a mesma pessoa. Quem entra abrindo o programa também vai se dirigir a palavra também no final do programa. Então, portanto, o jornalista Ramon aqui conosco, eu vou fazer a pergunta. O nome que sair vai ser o primeiro a fazer a pergunta. Começa com Glauber Coelho. Está aqui, por exemplo, o candidato Glauber Coelho. E depois do sorteio dos candidatos, cada candidato vai se apresentar. Então, portanto, a apresentação começa aqui com o candidato Glauber Coelho. Tem 2 minutos para fazer a apresentação. Depois, então, passa a palavra para o candidato Castiglione. Tá aí, portanto, 2 minutos para o senhor, depois 2 minutos para o senhor. Pois não. Bom, muito boa noite a você, telespectador. É um prazer muito grande poder participar desse debate tão importante, tão salutar. Quero saudar os companheiros da mesa aqui, dizer da minha alegria e da minha satisfação. Eu nasci em Cachoeiro de Itapemirim, estudei aqui, me formei aqui, constituí família aqui, estou criando minha filha aqui. Fui vereador por 3 mandatos em Cachoeiro de Itapemirim, assumi 5 pastas da administração pública, dentre elas Secretaria da Criança, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Defesa Civil e também a Secretaria Municipal de Saúde. E hoje, no exercício do mandato de deputado estadual, ou seja, carrego uma experiência junto comigo de aproximadamente 15 anos de dedicação intensa à vida pública na causa maior de servir as pessoas. E hoje eu me sinto extremamente orgulhoso e honrado, não somente de poder ser candidato a prefeito da minha cidade, mas com reais chances de poder governar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E é por isso que a gente aproveita este ensejo, aproveita essa oportunidade para pedir voto para você que está em casa, pedir voto para o 22, porque nós acreditamos que a cidade pode mais. Acredito que votando no 22, Cachoeiro de Itapemirim pode mais. Precisamos melhorar urgentemente situações extremamente preocupantes, como a questão da saúde, a questão da segurança pública, a questão da mobilidade urbana, a questão da educação com qualificação, com formação profissional. Ou seja, as pautas são extensas, são pautas importantes, mas o foco disso tudo, o meu desejo é poder governar essa cidade para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida dos cachoeirenses. E é justamente isso que eu tenho feito ao longo dos últimos 15 anos. Ok, candidato, muito obrigado pela sua abertura. Vamos agora ao candidato Castiglione para que possa fazer a sua apresentação. Boa noite, Anselmo. Boa noite, candidato. Boa noite aos nossos telespectadores da Rede Sim Brasil, sistema de rádio e TV que acompanha esse debate. Aliás, agradecer muito, Anselmo, a iniciativa desse grupo de comunicação pela oportunidade de debater os temas importantes e fundamentais do processo eleitoral em curso em nossa cidade. Eu sou candidato à reeleição e estou aqui para pedir o voto dos eleitores e das eleitoras cachoeirenses para o 13, para que eu tenha a oportunidade de continuar trabalhando e fazer avançar todas as nossas conquistas desse primeiro mandato. A minha história na política, Anselmo, ela começou muito cedo, como filiado a partido político, e minha vontade pela militância política surgiu na minha atuação dentro da igreja. Eu sou católico, praticante, aprendi na igreja que o bem comum deve ser feito também pela política. Igreja que, inclusive, até hoje
eu atuo, participo com meus filhos, com a minha esposa, e assim, tenho profundo respeito pelas demais religiões, pratico a solidariedade, a participação, e sou extremamente adverso à questão da intolerância religiosa. Nós precisamos cuidar com tranquilidade, respeitar todos os credos, e eu como prefeito tenho feito isso com muita sensibilidade, respeitando profundamente os meus princípios de fé, a minha religião. A partir daí eu comecei a militar na política partidária e fui deputado estadual por 2 mandatos, secretário de Estado do ex-governador Paulo Artung, que inclusive hoje me coloca o seu apoio, porque ele sabe que foi importante o 2º mandato para o Espírito Santo e é importante o 2º mandato para Cachoeiro também. Por isso quero aqui desejar um bom debate e pedir o seu voto para que a gente possa fazer Cachoeiro avançar. Ok, está aí, portanto, a apresentação dos 2 candidatos que concorrem à Prefeitura de Cachoeira do Itapemirim, Glauber Coelho e Carlos Castiglione. O debate faz um rápido intervalo e nós voltamos já já. Depois a gente começa aí com as perguntas entre os candidatos, farão perguntas entre si. Um rápido intervalo e nós já voltamos. Bem, voltamos aqui ao vivo, transmitido ao vivo, o debate entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeira de Itapemirim, Carlos Castiglione e Glauber Coelho. Lembra você que está acompanhando o programa, o debate, ele está sendo transmitido também pelas emissoras de rádio, a Assim FM, a Assim Tupi e a Assim Cachoeira. Nós passamos, portanto, agora para as perguntas. Como foi dito no início do programa, aquele que fizesse a abertura do programa também começaria fazendo as perguntas. Portanto, o candidato Glauber Coelho começa com uma pergunta, depois o candidato faz a dele. Pois não? Bom, o candidato tem dito com muita veemência, porém antes disso eu queria afirmar que eu, como prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, eu vou ser extremamente cuidadoso, enérgico e veemente com gasto com a coisa pública. Nós precisamos urgentemente enxugar a máquina pública, controlar os gastos, otimizar a máquina, tornar a máquina mais enxuta, mais eficiente, mais eficaz. E nós temos plenas condições de fazer isso. O candidato tem dito que herdou uma dívida muito grande. A pergunta que eu faço ao candidato, eu queria saber qual foi a dívida que o candidato herdou e em quanto está essa dívida hoje, em números reais e em números concretos. Ok, portanto ainda sobrou 2 segundos para o senhor. Agora quem tem direito aí à resposta, tem 2 minutos para responder, o candidato Castiglione. Pois não. Querido telespectador, eleitor e eleitora que acompanha esse debate, a pergunta que o candidato me faz me dá a oportunidade de lembrar, né, a difícil missão que encontrei quando assumi a Prefeitura de Cachoeiro. Eram mais de 20 milhões de reais de serviços contratados, executados e não pagos. Esse é o detalhe importante que é preciso colocar aqui. Eu trabalhei quase 2 anos inteiros sem poder fazer muita coisa pelo povo de Cachoeiro como desejava fazer para poder colocar tudo isso em dia. Hoje eu posso garantir a você, meu querido eleitor, que toda aquela dívida que eu herdei, ela está devidamente paga. E todos os compromissos que eu estou assumindo hoje, seja com serviço, com obras, com pagamento de servidor, tudo isso hoje está rigorosamente em dia. Todas as obras que eu contrato, eu só as contrato a partir do momento que tenho a dotação orçamentária garantida lá no sistema da Prefeitura. Então hoje nós estamos com tudo isso muito em dia. E eu tenho a certeza que fizemos um volume grande de obras e vamos avançar muito fazendo obras como o pronto atendimento lá do aeroporto. Vamos avançar executando obras do contorno de Itaoca e tantas outras obras importantes. As obras de unidades de saúde que nós temos já tudo preparado para executar, algumas começando. Portanto, assim, estou em dia com as contas da Prefeitura, terminando esse primeiro mandato e avançando, se essa for a vontade dos eleitores, para o segundo mandato, com tudo devidamente organizado na Prefeitura de Cachoeiro. Eu tenho compromissos orçamentários para o próximo mandato. Isso tenho sim, compromissos orçamentários. Ok, terminou o tempo do senhor.
A candidato Glauber só tem direito a 1 minuto para réplica. Bom, mais uma vez, eu pergunto ao candidato, ele fala somente da dívida que contraiu, mas não fala da dívida enquanto está hoje, mas eu vou falar para você, telespectador. A dívida hoje gira em torno de 30 milhões de reais, ou seja, 10 milhões de reais a mais do que o prefeito encontrou a dívida quando ele assumiu o mandato. E um detalhe importante, ao longo desses últimos anos, a receita do município cresceu. No ano de 2009 foram aproximadamente 203 milhões, no ano de 2011 aproximadamente 250 milhões e a expectativa para o ano de 2012, a previsão é de 280 milhões, ou seja, arrecadou-se mais, mas não pagaram a dívida. Muito pelo contrário, a dívida quase que dobrou. E isso é extremamente preocupante, porque nós acompanhamos uma divulgação maciça na imprensa de que a casa está arrumada. Não, a casa não está arrumada. A casa está completamente desarrumada e nós vamos mostrar esses números. Esgotou o tempo do senhor, a réplica do senhor. Olha, o candidato me dá a oportunidade de reconhecer, ele mesmo reconhece que a arrecadação avançou. Esse foi um importante passo, porque há mais de 10 anos os prefeitos que hoje estão junto com ele não deixaram essa receita subir. Eles trabalharam, negligenciaram, negaram e a receita reduziu. Nós aumentamos a receita. Essa dívida que o senhor fala, candidato, o senhor não sabe administrar. Essa é dívida orçamentária, não é dívida financeira. Eu tenho que fazer o empenho, tem que ter uma dotação, um empenho. Okay. E aí eu vou liquidar essa dívida quando eu pago o recurso. Não tem dívida na prefeitura. O tempo esgotou. Agora a pergunta vai para... O senhor faz a pergunta para o candidato Glauber. Muito bem. O candidato tem afirmado, Anselmo, ao longo de todo esse tempo de campanha, que vai fazer isenção de IPTU para quem ganha até 2 salários mínimos. Eu queria lembrar ao candidato que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que nós cumprimos rigorosamente na Prefeitura de Cachoeiro, inclusive isso nos fez aprovar todas as nossas contas no Tribunal de Contas em tempo recorde. Ela prevê que toda isenção de qualquer imposto tem que ter uma compensação em algum lugar. E ele mesmo falou aqui agora da importância do aumento da receita. Isso foi graças ao trabalho que nós fizemos, inclusive com o serviço de IPTU. Eu queria saber do candidato, assim, como é que ele vai fazer para equilibrar essa conta? Você tem ideia assim, de quantos contribuintes vão alcançar essa isenção? E alguém vai pagar essa conta que o senhor está dando isenção de IPTU? Qual será o contribuinte que terá o aumento de tributo para pagar a conta, candidato? Bom, na realidade, nenhum contribuinte terá que pagar mais. Muito pelo contrário, e o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal ele é muito claro. Tem que ser feitas compensações? Claro que tem que ser feitas compensações, eu não tenho dúvidas. O interessante é que o município de Vila Velha fez isso. E o mais interessante ainda é que o atual governo chegou a conceder esse benefício de taxa, fiscalização para microempresas e empreendedores individuais, ou seja, isso já foi feito. Por que é que nós não podemos fazer para beneficiar aquelas pessoas mais pobres, mais carentes, que realmente precisam de um apoio, de um suporte do poder público? Caminhos existem? Claro que existem. E quem tem que encontrar esses caminhos, quem tem que buscar essas alternativas, são justamente os profissionais, os técnicos da prefeitura. Que existe necessidade de compensação, todos nós sabemos disso. E quando o prefeito e candidato fala de que a arrecadação cresceu, não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que obrigação. Agora, que existe realmente uma profunda dívida, e ele sabe disso, mas busca caminhos e alternativas para demonstrar à população de que o município está completamente, profundamente endividado, ele não fala isso. Agora, nós vamos sim, até porque 80% do trabalhador de Cachoeiro de Itapemirim ganha até 3 salários mínimos. Ou seja, nós podemos, queremos e vamos conceder esse benefício extremamente importante. E aí eu falo me dirigindo para você, telespectador, para você, ouvinte da rádio. Existem os caminhos legais para isso. Existem as ferramentas jurídicas legais
que nos permitem conceder esse tipo de isenção, esse tipo de benefício. A forma que nós daremos a isso, a forma legal, vai ser uma forma dentro da lei. E eu não tenho dúvidas que existe um caminho e alternativa para beneficiar uma quantidade muito grande de pessoas em Cachoeira de Itapemirim. O senhor, candidato, tem direito à réplica. O candidato fala que vai fazer dentro da lei, mas não fala como é que ele vai fazer. Eu vou dizer, quando eu assumi, tinha 2 mil imóveis com isenção de IPTU em Cachoeiro, remindo, deixando de arrecadar 2 milhões de reais. Hoje nós damos isenção a quase 4.500 imóveis, portanto famílias carentes de Cachoeiro que não pagam IPTU, e nós abrimos mão de apenas 500 mil reais de receita que compensamos de acordo com a legislação que publiquei. Portanto, tem que saber, candidato, tem que falar para o seu eleitor como é que você vai fazer. Não adianta, vai botar técnico para fazer, você tem curso de gestão, você sabe, você devia aqui falar que você vai fazer assim, 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 como eu estou fazendo e estou falando aqui dos resultados do nosso governo. Quanto à dívida, eu quero sugerir ao telespectador que vá ao portal da transparência da prefeitura, tá? Para ver que não tem dívida, não existe. O portal da transparência é um excelente canal de informação sobre essa tese da dívida. Esgotou o tempo do senhor, candidato Glauber. 30 segundos. Existe dívida sim, eu reforço as minhas colocações. Vá à transparência, o portal de transparência da prefeitura, que todos vocês verão números e dados como está a situação da prefeitura hoje. Hoje, se nós fizermos, e precisamos fazer e vamos fazer, um reordenamento, ok? Em termos de cadastro, um recadastramento imobiliário de Cachoeiro de Itapemirim, isso é perfeitamente possível, plausível, e através dessa atitude nós teremos sim plenas condições de levar os benefícios necessários em termos de isenção, no caso em questão aqui. O senhor esgotou, agora o senhor faz a pergunta ao candidato Castiglione. Quando eu fui secretário de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, e o telespectador nos conhece muito bem, sabe que na nossa época nós não tínhamos problema com falta de medicamento, nós não tínhamos problema nenhum com ambulância parada, não faltavam médicos nas nossas unidades de saúde, ou seja, nós conseguimos fazer com que a nossa saúde, na época em que eu era o gestor da secretaria, nós pudéssemos ter um modelo exemplar, um modelo de gestão onde a população realmente era atendida, com consultas, com exames, com cirurgias, em parcerias com instituições filantrópicas, em parcerias com o Estado. A pergunta que eu faço ao candidato: por que hoje o município de Cachoeiro de Itapemirim, o senhor, que é do partido da presidente e se diz amigo pessoal do ministro de Saúde, porque a saúde em Cachoeiro de Itapemirim é uma vergonha, é uma lástima, é reclamação para tudo quanto é lado, e você, telespectador e ouvinte, sabe perfeitamente daquilo que nós estamos falando aqui, daquilo que nós estamos dizendo aqui. Nosso tempo esgotou, o senhor tem direito a 2 minutos de resposta. Olha, é bom que a gente debata esse tema. A única coisa que o então secretário lá em 2007, quando saiu o início de 2008, foi deixar o início do crescimento da dengue. O senhor, candidato, deixou de fazer o trabalho da dengue em Cachoeiro, e quando o senhor saiu em março, coincidentemente, esse número começou a aumentar, e nós tivemos naquele ano de 2008 quase 10 mil casos de dengue, que o senhor precisa explicar hoje para a população. Enquanto isso, eu gostaria de dizer aqui tudo o que estamos fazendo. Nós ampliamos o serviço do PA, do Paulo Pereira. Vou construir um novo PA no próximo mandato, ali no Mar Brasa, para atender toda aquela região do aeroporto. Nós ampliamos o serviço do PA em Itaoca para atender o nosso interior, tão querido interior. O PAI, para poder fazer o atendimento às nossas crianças. E aí, candidato, gostaria de lhe dizer o seguinte: nós vamos ampliar o nosso serviço do Programa de Saúde da Família, que hoje atende a 110 mil pessoas em Cachoeiro. Vamos ampliar sim, e vamos enfrentar esse problema dos médicos. Não adianta vir agora querer dizer que vai resolver o problema com um instalar de dedos, porque não vai não. Hoje nós temos um problema sério da falta de profissional de medicina, mas nós estamos trabalhando e superando esse problema com o atendimento da nossa equipe. Estamos avançando, construindo unidades novas, já começando nesse mandato, vamos concluir no próximo mandato. Tem um conjunto de ações importantíssimas para a gente fortalecer o atendimento às nossas crianças na unidade de saúde,
vamos montar, sim, novas equipes. O programa de atendimento à mulher lá no centro de saúde, eu vou fazer um trabalho para dar, de fato, atendimento de maior qualidade ainda às mulheres cachoeirenses que tanto precisam desse atendimento aqui em nossa cidade. São obras importantes, são serviços importantes da nossa saúde para continuar melhorando. Ok, candidato. Candidato Glauber, só tem 1 minuto. O que me causa estranheza é que tudo isso que o candidato falou, teve 3 anos e meio para fazer isso e disse que vai fazer agora em época eleitoral. Eu fui o único secretário municipal de saúde que teve coragem, ousadia de enfrentar uma grande epidemia de dengue e resolver o problema, porque à época nós não tínhamos equipamentos, materiais, e hoje a atual administração colhe frutos do trabalho que nós fizemos. Lembrando que essa semana mais 2 médicos do Paulo Pereira Gomes pediram baixa, pediram para sair. Ou seja, falta uma política pública séria, decente, que acima de tudo dê uma resposta rápida à população. Na época em que eu fui secretário municipal de saúde, eu entrei na secretaria com 40% de cobertura de PSF, deixei em 52%. Em apenas 1 ano de secretaria. O atual candidato, em 4 anos, não fez nada. O tempo do senhor se esgotou, candidato. O senhor tem 30 segundos, candidato. Só para replicar aqui, para dizer que o candidato não entra no tema da dengue. Por que, candidato? Eu repito aqui. Por que você, quando saiu de lá, não tinha dengue? Depois que você saiu, nós tivemos quase 10 mil casos de dengue no ano que você deixou. Você deixou a secretaria em março. Em março, naquele ano, teve 10 mil casos de dengue. Agora nós não temos. Falar que foi resultado do seu trabalho, não, candidato, não foi. Foi resultado do trabalho sério que a nossa equipe está fazendo com a saúde do nosso município. O tempo se esgotou. Eu volto para o senhor, candidato Glauber. A pergunta para o candidato Castiglione. O candidato ele tem dito e tem reafirmado ao longo dos seus programas de televisão de que hoje a merenda escolar em Cachoeiro de Itapemirim é merenda de qualidade. De que antes só servia canjiquinha. E hoje é oferecido para as crianças de Cachoeiro de Itapemirim uma merenda de qualidade, com condições nutricionais, várias opções. E eu gostaria de perguntar ao candidato se ele tem certeza absoluta nisso daí. Se realmente isso está acontecendo. Você telespectador, você mãe, você pai, você professor de algumas escolas em Cachoeiro de Itapemirim. Queria perguntar ao candidato, o senhor tem convicção e certeza disso que o senhor está dizendo? Ok, pois não. O senhor tem 2 minutos. Toda certeza, candidato. E quem pode lhe responder isso são as merendeiras, as professoras e muito especialmente as mães. As mães que sabem que seus filhos recebem uma merenda escolar de altíssima qualidade, com nutricionista, tudo de bom e do melhor. Nós compramos alimentos de qualidade, tudo fresco, para chegar para cuidar de nossas crianças da creche, da educação infantil, da educação fundamental. Eu não achava que alguém tivesse coragem de levantar dúvidas sobre esse problema. Mas é bom que se levante, porque com certeza você, minha querida mãe, que está acompanhando esse debate, que tem seu filho lá na creche, na nossa escola, sabe o que eu estou falando. E sabe que o candidato deve estar aqui viajando, porque ele não deve saber, ele não deve estar em Cachoeiro. Ele não visita as nossas escolas, não sabe o que está acontecendo. Além da merenda, nós estamos oferecendo uniforme. É a primeira vez que Cachoeiro oferece uniforme. Eu tenho a satisfação de ter na nossa rede um quadro de profissionais altamente dedicado e qualificado e valorizado. Eu quero agradecer aos nossos professores e professoras pelo empenho, inclusive pelo avanço do IDEB em Cachoeiro de Itapemirim. A nossa educação, de fato, é uma educação de qualidade. Estamos e vamos construir mais creches no nosso próximo mandato, mais escolas. Eu já tenho 2.000 alunos estudando em tempo integral na nossa rede. Nós vamos dobrar esse programa junto com a presidenta Dilma em Cachoeiro. Vamos ampliar
Já tem hoje mais de 70% das creches com tempo integral. Eu vou levar isso para 100%. As mães podem ficar tranquilas que a educação nós estamos caprichando. Ok, então. O senhor tem 1 minuto para responder. Bom, eu confesso que quem viaja é o candidato. Parece que não conhece a realidade do seu município. Nas últimas 3 semanas, a escola Irmã Margarida, lá no Monte Belo, serviu simplesmente nada mais, nada menos que arroz e feijão para suas crianças. E nós fizemos questão de tirar fotos, de mostrar as fotos, e vamos entregar essas fotos à direção do programa, porque não é permitido mostrar essas fotos aqui. Na sexta-feira passada, o que foi servido para aquelas crianças foi canjiquinha. E nós fizemos questão de tirar fotos com data, com horário. Mas isso não é uma situação que acontece somente nessa escola, nessa creche, lá no bairro Monte Belo. Valdir Furtado, lá no Paraíso, acontece a mesma coisa. Existem diversas escolas em Cachoeiro de Itapemirim e o cardápio está aqui na minha mão. Eu tenho acompanhado todo esse cardápio que no papel é muito bonito. No papel é perfeito, mas na prática não é isso que está acontecendo e nós vamos mostrar através de fotos e registros. O senhor tem 30 segundos. Muito bem. Candidato, canjiquinha também é alimento, faz parte do nosso cardápio. Mas não é mais como era no tempo dos ex-prefeitos que hoje te apoiam, não. Naquela época era só canjiquinha e biscoito com leite que tinha. Hoje canjiquinha faz parte, tem carne suína. Hoje tem um cardápio diário oferecido às nossas crianças, 3 alimentações nas creches de tempo integral. Nós estamos trabalhando... O tempo do senhor se esgotou. Foi uma pequena distração da minha parte. Eu dei 2 perguntas em série para o candidato Glauber. Então eu passo agora, as 2 perguntas serão feitas na série para o candidato Castiglione. Então o senhor tem 2 perguntas para ele, porque eu me distraí, eu deixei o senhor fazer 2 perguntas para ele. Ok. Candidato, você está dizendo por aí ao longo... Você começou a campanha dizendo que ia construir um terminal rodoviário em Cachoeiro. E aí isso foi sustentado até que eu, na verdade, fiz uma outra reflexão. O senhor agora está dizendo que não é mais um terminal, são vários pequenos terminais. Eu gostaria muito que você explicasse aos eleitores de Cachoeiro qual que é a sua proposta de fato para o transporte coletivo em nossa cidade. Se verdadeiramente o senhor conhece esse sistema, como é que o senhor vai propor à cidade um novo projeto de sistema de integração? Que o senhor fala da construção de um terminal e fala também da construção de pequenos terminais. Como é que isso vai funcionar? Na realidade, candidato, a nossa intenção, o nosso desejo é de efetivamente a construção de 3 pequenos terminais rodoviários urbanos, um na região central do município e outros 2 no extremo, nos opostos do município. Aí o candidato já vai alegar, mas quem tem a bilhetagem eletrônica não vai ter necessidade. É simples você trocar um ônibus por outro sem ter necessidade do terminal. Mas o terminal, ele é muito mais intenso, ele é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente do que somente isso. A nossa intenção é justamente fazer convergência entre os ônibus que circulam pelas regiões da extremidade, nos opostos do município, justamente para quê? Para que a gente possa proporcionar para a população de Cachoeiro de Itapemirim segurança, conforto, abrigo. E por falar em abrigo, é uma vergonha os abrigos de ônibus de Cachoeiro de Itapemirim. Haja visto que precisamos de ter uma empresa que fez uma doação para o município de um modelo, um exemplar abrigo de ônibus para que a nossa cidade pudesse ter esse abrigo de ônibus como exemplo. E a nossa intenção é fazer isso, não somente o terminal rodoviário urbano, mas bem como os abrigos de ônibus no início do nosso mandato. Não deixar essa responsabilidade para final de mandato. Ou seja, e esses terminais serão extremamente úteis, até porque nós pretendemos criar uma linha expressa no município de Cachoeiro, interligando os terminais
Exemplo para vocês, uma linha com ar-condicionado. Ou seja, Cachoeiro de Itapemirim precisa disso, Cachoeiro de Itapemirim merece isso, carece isso, e eu não tenho dúvidas que através desse terminal, independente da bilhetagem eletrônica, nós teremos plenas condições de proporcionar mais segurança, mais conforto, para que os nossos passageiros se sintam mais seguros através dessa iniciativa. Esgotou o tempo do senhor, candidato Castiglione? Só tem um minuto. O que o candidato coloca como intenção, né? Aliás, ele fala muito de intenção, de projeto, assim, o que ele fala de intenção e de projeto já é realidade, né? É realidade, porque hoje nós temos um sistema devidamente regulado e um sistema de cartão eletrônico que nos possibilitará fazer a integração com o bilhete único, de tal forma que nós vamos dar uma grande contribuição para o nosso trânsito, porque vamos tirar de circulação metade dos ônibus da cidade, porque eles não mais circularão de bairro a bairro, e sim de bairro ao centro. Isso vai aliviar muito o trânsito da nossa cidade. Então é preciso pensar em conforto ao nosso usuário, inclusive acabando com o monopólio do transporte coletivo, que vou fazer logo no início do ano, e também fazer com que o trânsito possa ser cada vez melhor. É isso que eu vou fazer quando eleito prefeito. Ok. Daí o tempo, o senhor tem agora 2 minutos para 30 segundos para reforçando aquilo que eu estou compartilhando com você, telespectador. No nosso governo, nós vamos voltar com o Transpop. Quando a gente fala vamos voltar com o Transpop, é no modelo novo, é no modelo atual, um modelo mais moderno. E quero aqui citar e compartilhar alguns exemplos. Nós vamos acabar com as restrições de uso. Nós vamos ampliar os benefícios para os trabalhadores informais. Nós vamos aumentar o limite máximo da renda familiar. Nós vamos levar os ônibus para o interior, coisa que foi retirada pela atual administração. O tempo do senhor esgotou. O senhor continuou com a pergunta, que ele fez 2 perguntas na sequência, o candidato Glauber, o senhor faz a última pergunta agora. Muito bem. Anselmo, eu vou continuar nesse debate do transporte coletivo de nossa cidade, porque eu entendo que isso é importante. É o tema da campanha. Como eu tenho propostas concretas e já ações acontecendo na nossa cidade, eu quero aqui recolocar o tema tão importante. A questão da mobilidade urbana, ela é fundamental. Nós vamos trabalhar com a questão do fim do monopólio na cidade. Isso é um sonho da população de Cachoeiro. Mas tem o transporte que o candidato começou a falar aí. Ele está cada dia falando uma coisa sobre o transporte. Eu queria, candidato, que o senhor me respondesse, e aos eleitores de Cachoeiro, com segurança, que tipo de transporte é esse que o senhor vai estar dizendo que vai fazer? É aqueles ônibus velhos, caindo dos pedaços que tinha no passado? Ok, o senhor tem, portanto, aí 2 minutos para responder. Bom, mais uma vez eu vou ter que responder com muita calma para que o nosso adversário, o nosso candidato, possa entender aquilo que eu estou compartilhando, coisa que você, telespectador, já entendeu perfeitamente. Primeiro, nós vamos retornar com o transporte para o interior. Um benefício, um direito seu que se perdeu, que foi retirado pelo atual governo. Nós queremos e vamos aumentar o limite da renda familiar. O atual governo restringiu a renda familiar e não sei porquê, talvez pelo período eleitoral, cresceu assustadoramente a quantidade de pessoas beneficiadas pelo Passe Livre hoje. Agora, não serão somente esses benefícios. Hoje, a pessoa que tem o cartão do Passe Livre, só ela pode utilizar. A nossa intenção é fazer com que todos os entes da família possam perfeitamente utilizar do cartão Transpop. E o nome do cartão será cartão Transpop. Nós iremos criar e proporcionar todas as facilidades possíveis e legais para poder beneficiar a população. Com ônibus novos, com ônibus decentes, com ônibus organizados. É justamente isso que a gente quer fazer, é justamente isso que nós vamos proporcionar para a população de Cachoeiro de Itapemirim. Um detalhe a mais, hoje o Passe Livre ele não beneficia as pessoas durante o sábado e também durante o domingo. Nós vamos ampliar esse benefício também ao sábado e também ao domingo. Ou seja, a nossa proposta é ampliar e muito o benefício
que é ofertado hoje para a população. Nós temos condição de fazer isso? Claro que temos. Isso é possível, isso é factível. É por isso que eu peço apenas uma oportunidade para demonstrar a Cachoeiro de Itapemirim que Cachoeiro pode mais, que nós podemos fazer com que o sistema de transporte coletivo urbano na cidade seja um exemplo hoje para o Estado do Espírito Santo. O tempo do senhor se esgotou, o senhor tem 1 minuto, candidato. Transporte coletivo de qualidade já está acontecendo aqui. Nós estamos regulando, exigindo a melhoria do cumprimento de horário, estamos reduzindo a idade de nossa frota. Hoje nossos ônibus são todos eles adaptados e o Transpop oferece serviços a 5.000 cidadãos e cidadãs em qualquer dia da semana. O candidato não sabe disso. Você sabe, você que é usuário sabe. Tem o creditado lá no seu cartão, você pode usar quando você quiser, para onde você quiser, em que horário você quiser, não mais naquele sistema que existia antes, que eu herdei e organizei, de ônibus caindo o eixo na beira-rio, submetendo a alto risco a população. Hoje nós temos ônibus confortáveis, a pessoa entra com dignidade no ônibus, passa o cartão, ninguém nem precisa saber que ela é usuária do passe livre. Esse sistema assim é digno, respeita o dinheiro público, okay. E é isso o meu trabalho. Nosso tempo se esgotou, o debate vai dar uma parada para o intervalo. Sim, perdão, tem até porque o senhor tem 30 segundos, perdão. Bom, todo o benefício que é ofertado hoje à população, nós não vamos medir esforços para ampliar esses benefícios. Só que tem um detalhe, nós não vamos fazer isso em época de eleição, em período eleitoral. Para quê? Para enganar as pessoas, para enganar as famílias, para ampliar o benefício. Não, muito pelo contrário. Nós vamos fazer isso no nosso primeiro ano de governo, respeitando tudo e respeitando a todos. Detalhe, hoje existe uma concessão de ônibus se esgotou? E 3 permissões. Ok, o debate faz um rápido intervalo, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem as perguntas dos nossos convidados jornalistas. Nós vamos receber aqui o Wagner Santos, ele é diretor e editor do jornal Espírito Santo de Fato, Alessandro de Paula, jornalista correspondente do jornal A Tribuna. Rápido intervalo e nós já voltamos. Mais uma vez você está acompanhando aqui pela TV Sim Brasil, pelas rádios Sim FM, Sim Tupi, Sim Cachoeiro, o debate entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Castiglione e Glauber Coelho. Nós estamos indo para o terceiro bloco nesse momento. Nós passaremos agora para as perguntas dos jornalistas. Lembro mais uma vez que para os nossos jornalistas convidados para esse debate foi o Wagner Santos, diretor e editor do jornal Espírito Santo de Fato, e Alessandro de Paula, jornalista, correspondente do jornal A Tribuna. Como começamos com o senhor, candidato Glauber, continua com a sua primeira pergunta. Eu vou com a pergunta do Alessandro para o senhor. Glauber Coelho, na sua opinião, o senhor tem feito promessas de obras importantes e que envolvem grandes recursos, como um novo pronto atendimento, a conclusão do Hospital do Aquidabã, entre outras obras de infraestrutura. O senhor acha que o município tem arrecadação suficiente para que, de fato, possa cumprir todas essas promessas? Bom, eu quero agradecer ao Alessandro pela pergunta importante. E o primeiro passo que todo governante deve fazer é enxugar a máquina, reduzir custo. Para quê? Para poder ampliar a sua capacidade de investimento com recurso próprio. E isso nós vamos fazer. Vamos ampliar em muito a capacidade de investimento do município. Concomitante a isso, paralelo a isso, nós temos hoje o atual governador do estado do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, que está no nosso palanque, que ainda tem a caneta, responsável em administrar o estado do Espírito Santo, e que está do nosso lado. E de igual forma, nós temos 70% da bancada federal. Eu acredito muito na nossa representatividade estadual, bem como na nossa representatividade federal, que irão destinar e carregar recursos para que, não as promessas, mas os compromissos que nós estamos fazendo com o Cachoeiro de Itapemirim, todos eles possam e serão honrados em todas as áreas específicas, não somente na área da saúde, na área da infraestrutura urbana, com mobilidade urbana, bem como na área educacional. Ou seja, existem muitos recursos em Brasília. O que nós precisamos de ter é competência na elaboração de bons projetos de captação de recursos e temos as pessoas certas para buscar esse recurso lá em Brasília. Nós temos 2 senadores da República
Nós temos a vice-presidente da Câmara Federal, a deputada Rose de Freitas, que já manifestou publicamente apoio à nossa candidatura e abriu, escancarou as portas de Brasília para Cachoeiro de Itapemirim. Ou seja, reduzindo o custo da máquina pública, enxugando a máquina pública, ampliando o nosso capital, nosso potencial de investimento e mais as referências, relacionamentos e contatos que nós temos com o governo do Estado, bem como a bancada federal, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza e plena convicção de que nós podemos fazer muito mais. O tempo do senhor se esgotou, candidato. Vamos agora à pergunta aqui do jornalista Wagner. Ele pergunta para o senhor, candidato: o crack tem proliferado em Cachoeiro, sendo, de acordo com a polícia, a base para a violência que já atinge até mesmo as mais pacatas localidades do município. Quais medidas pretende adotar para combater a violência, proteger os jovens, tratar os dependentes e prender os traficantes? Muito bem. Obrigado, Wagner, pela pergunta tão importante, porque essa pergunta ela bate direto no coração de nossas famílias, muito especialmente das mães. Essas mães que sofrem muito quando veem um filho envolvido com as drogas, envolvido especialmente com o crack. Essa droga que assola a sociedade brasileira, não é só aqui em Cachoeiro, mas que nós estamos cuidando, porque também a droga tem incomodado muito o comércio, os pequenos assaltos, os pequenos roubos. Tem 3 ações em andamento que nós vamos continuar fazendo no próximo. Primeiro, o programa Acolher, uma estratégia de ação direta com vários programas dentro da Prefeitura Municipal, nas escolas, como o Ronda Escolar, o programa Escola que Protege, a Escola de Tempo Integral. Nós temos na saúde todo o nosso sistema, unidade de saúde preparada para encaminhar as pessoas que são usuários de crack. E temos o CAPS-AD, que é o espaço para o tratamento dos usuários de droga, também tratando da família. Trata o usuário de droga e trata a família, o CAPS-AD, lá no Otto Marins, que já tratou 80 pessoas e hoje acompanha 180 pessoas. E nós temos o GGIM, um esforço coletivo das forças da Polícia Militar, Polícia Civil, para fazer estourar a boca de fumo, prender o traficante. Isso tem sido rigoroso em Cachoeiro e as pessoas estão vendo esse resultado de uma ação que eu coordeno e presido dentro do meu gabinete, que tem a solidariedade dos comandantes e dos chefes de polícia aqui de Cachoeiro. São ações combinadas e articuladas. Além disso, estou trazendo o 190 de volta para Cachoeiro, ainda esse ano, garantia do governador exercício Givaldo Vieira. E vamos desenvolver no próximo mandato ações contundentes de enfrentamento às drogas, viu, Wagner? A você e as mães de Cachoeiro que acompanham com tanta agonia esse tempo. O tempo se esgotou do senhor candidato. Volto para o candidato Glauber Coelho. A pergunta é do Alessandro. O seu vice é médico, tá certo? Do Wagner. A pergunta é do Wagner? Essa pergunta é do Wagner? Ok, bom, então vamos lá. Mas é para o senhor. O seu vice é médico e pediatra do Hospital Infantil. E uma das reivindicações dessa instituição é que o Hospital Materno Infantil, construído na gestão de Teodorico Ferraz, um dos seus apoiadores, que atravessou a gestão de Roberto Paradão, outro dos seus apoiadores e a do atual prefeito, sem solução, finalmente funcione. Como o vereador e secretário de saúde que foi, e como deputado estadual que é, que medidas tomou para que o hospital pudesse funcionar e como pretende colocá-lo em funcionamento caso seja eleito? Bom, eu quero agradecer a você, Wagner, pela pergunta, pelo questionamento. É bem verdade que esse hospital já tem as suas portas fechadas há 8 anos. 8 anos com as suas portas fechadas. Independente de quem fez, independente de quais foram os governos que passaram, o importante é que esse hospital vai ter as suas portas abertas no nosso governo. E isso eu não tenho dúvidas. Hoje existe uma discussão muito intensa, muito profunda entre o governo federal, entre o governo estadual, entre vários prefeitos da região sul, dizendo e querendo que ali seja um hospital de trauma. Não tem nada decidido ainda, não tem nada definido ainda. Eu quero me comprometer com você, telespectador, principalmente você que é mãe, você que com muita dificuldade, com muito ardor, com muita luta, cria os seus filhos e precisa de uma porta na hora da necessidade, na hora da urgência.
tanto eu quanto o Zé Renato, meu vice, nós não vamos medir esforços. Nós não vamos medir esforços. Nós iremos engendrar todas as forças possíveis, relacionamentos com o governo do estado, relacionamento com Brasília, para que aquele hospital seja efetivamente um hospital materno-infantil. Existem outros hospitais na região, como o Evangélico, a Santa Casa e o próprio hospital infantil que não tem espaço para crescer. Nós temos um compromisso, inclusive, com o presidente do hospital, o Dr. Winston, com todos os servidores e funcionários daquele hospital. Tanto eu quanto meu vice, Dr. José Renato, nós não vamos medir esforços para que aquele hospital, que é de direito do atual hospital infantil, seja ali um excepcional, uma referência em termos de atendimento materno-infantil para a mãe e para os seus filhos. Essa vai ser a nossa luta, essa vai ser a nossa batalha em favor da mãe cachoeirense, em favor dos filhos. O tempo do senhor esgotou, vamos agora à pergunta do jornalista Alessandro para o candidato Castiglione. Sobre o orçamento participativo, segundo dados da própria Prefeitura, das 64 obras aprovadas pelos moradores em 2009, 10 e 11, 22 delas, ou seja, 1/3 do total, ainda não estão sendo executadas. O senhor garante que a população vai receber essas obras que faltam? Alessandro, obrigado aí pela pergunta, o companheiro do jornal A Tribuna. Com certeza, Alessandro, com certeza você e os nossos telespectadores, e também para honrar os nossos delegados, pessoal que acompanha o orçamento participativo de Cachoeiro, eles sabem e a população já está sentindo os efeitos dessas obras que eles escolheram. Uma busca intensa de resolver problemas que por muito tempo não foram solucionados aqui em Cachoeiro. Então o orçamento participativo ele está em andamento. Quero citar aqui, por exemplo, a unidade de saúde do Novo Parque e a unidade de saúde do Teixeira Leite, duas obras de 2009, que nós tivemos problemas por causa de terreno. Nós não tínhamos terreno legalizado naquela região, nós resolvemos esses problemas e as obras estão licitadas e começam em poucos dias. Já estão sendo tudo pronto para ser executado. E outras ações. Então, assim, tudo está garantido dentro do orçamento. O OP de Cachoeiro é referência nacional. Eu tenho orgulho de ter implantado o OP em Cachoeiro e nós precisamos continuar. As obras de 2013 já estão pactuadas com a população e nós vamos fazer uma a uma essas obras aqui do orçamento participativo em Cachoeiro, porque essa é a metodologia que nós adotamos para fazer as obras que nunca ninguém teve coragem de encarar aqui. Prefeitos que me antecederam não tiveram coragem de encarar, por exemplo, o muro da Gladstone Rubim, né? Aquele conjunto de muros que nós estamos fazendo lá no Alto União, uma obra importantíssima que nós estamos fazendo aqui na cidade. 55 muros, mais de muita rede de drenagem na cidade. E queria ainda aproveitar esse tempo que me resta para dizer o seguinte: o Hospital Infantil, Anselmo, está pactuado com o Hospital Infantil, com o Winston. Nós vamos ter ali um hospital de trauma para ancorar o SAMU 192, que nós vamos implantar também na cidade, no nosso próximo mandato, junto com todos os secretários da região. O hospital tem que ser um hospital regional, não cabe um hospital municipal. O Hospital Infantil vai construir o seu hospital infantil. Ok. E para... Esgotou? O debate faz um rápido intervalo, nós voltamos já já aí com as considerações finais. Voltamos já já. Bem, de volta aqui com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Glauber Coelho e Carlos Castiglione. O programa do debate está chegando ao final, nós temos 3 minutos para que cada candidato faça as considerações finais. Eu continuo com o senhor, candidato, o senhor tem 3 minutos para as considerações finais. Bom, eu quero agradecer a você, Anselmo, aos queridos amigos jornalistas aqui presentes, a Wagner, a Alessandro, né, ao candidato, a toda a equipe, mas eu quero de uma forma muito especial. Quero me dirigir a você, telespectador. Esses dias caminhando pelo bairro Teixeira Leite, você telespectador e você rádio ouvinte, eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora de idade, de aproximadamente 60 anos. E ela veio na minha direção, me deu um forte abraço e ela chorava constantemente. E ela me relembrou ali alguns fatos que me emocionaram muito. Certa feita, quando eu era secretário municipal de saúde da nossa cidade, eu estava por volta das 3 horas da manhã, lá na fila do posto de saúde, do Centro Municipal de Saúde. E essa senhora, ela estava atrás de mim.
E essa senhora, ela me cutucava. O senhor que é o secretário? Eu falei, sim, sou eu. O que o senhor está fazendo aqui? Às 3 horas da manhã. Estava iniciando o nosso trabalho como secretário de saúde. Eu cheguei para aquela senhora e disse assim: eu vim aqui sentir na pele a mesma coisa que vocês estão sentindo. E é por pessoas assim que eu quero ser prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. É por gente assim que eu tenho me dedicado mais de 80% do meu tempo ao longo dos últimos 15 anos para servir as pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É por isso que no nosso governo, meu e de Dr. Zé Renato, saúde vai ser prioridade absoluta. Nós queremos e vamos cuidar da saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que está na UTI respirando por aparelhos. Nós vamos investir maciçamente em segurança pública. Nós não podemos viver esse momento que todos nós estamos vivendo de insegurança pública. A educação, precisamos de investir ainda mais na educação, na qualificação, na formação, gerar mais emprego, gerar mais renda, tratar o tema infraestrutura urbana, mobilidade urbana como prioridade no governo. Isso é possível fazer, claro que é possível, e nós vamos fazer isso. Mas vamos fazer respeitando tudo e respeitando a todos. Todos os prefeitos que já passaram até hoje em Cachoeiro de Itapemirim, inclusive o atual, todos eles deram a sua parcela de contribuição. Uns mais, outros menos, um de um jeito, outro de outro. O que a gente pede para você, querido amigo, eleitor, é apenas uma oportunidade. Olhando nos seus olhos, eu peço apenas uma oportunidade para demonstrar que Cachoeiro pode mais. Que Cachoeiro pode mais se acreditar e se votar no 22. É justamente isso que nós estamos fazendo aqui, compartilhando da minha alegria, da minha satisfação. O tempo do senhor se esgotou. As considerações finais do senhor. Muito obrigado, Anselmo, pela atenção. Muito obrigado a todos vocês, telespectadores, pela atenção nesse debate aqui, ao Grupo Sim, Dr. Rui Baromeu. Muito bom. Quero ainda dizer aqui 3 coisinhas antes de encerrar. Primeiro, esclarecer de vez essa questão do hospital infantil. O hospital daqui da BAM vai ser um hospital de referência para a região em trauma, porque hoje nós temos o nosso hospital, especialmente a Santa Casa, superlotado com gente de acidente de moto. A questão do atendimento materno-infantil está equacionado, mas tem investimentos do hospital infantil que eles podem fazer. Já conversei com a direção do hospital infantil e isso está devidamente equacionado. Uma outra questão que era importante dizer aqui, o candidato afirmou aqui na sua finalização, 3 horas da manhã na fila do centro de saúde. Isso não existe mais. Acabou. Em 3 anos e meio de governo eu acabei com as filas do centro de saúde. Então, quero avançar por isso. Hoje não tem mais fila no centro de saúde, como tinha na época que ele foi lá na fila ver. Viu e não resolveu. Reconheceu aqui o trabalho bom que esse governo está fazendo. Reconheceu o trabalho interessante que o nosso governo está fazendo. É por isso que eu estou pedindo um outro mandato, porque tem inclusive o reconhecimento do meu adversário. Por fim, quero aqui aproveitar para falar diretamente no coração das mães da nossa cidade. As mães e as mulheres de Cachoeiro. Eu preciso muito de continuar o nosso trabalho, efetivamente cuidando das nossas crianças, dos filhos das famílias de Cachoeiro, que são meus filhos também, que eu tenho uma família hoje com jovens, adolescentes, e sei quanto é importante estudar aqui, por isso a Universidade Federal do Espírito Santo em Cachoeiro no próximo mandato, e sei quanto é importante as nossas crianças terem a oportunidade de ter lazer, por isso vou reconstituir o Parque da Ilha da Luz e estou anunciando aqui o novo Parque Municipal ali no bairro União, às margens do Rio Itapemirim, 160 mil metros quadrados de área que nós vamos construir o nosso novo Parque Municipal. Vamos trabalhar para resolver os problemas do trânsito, que nós não tratamos aqui nesse debate, mas vocês estão vendo o que estou fazendo com a questão do trânsito em nossa cidade, as melhorias, os investimentos futuros, estou mostrando o nosso programa eleitoral. É por isso, minha querida família cachoeirense, as mulheres de maneira muito especial, a juventude que hoje recebeu o novo centro de referência da juventude na Praça de Fátima, eu estou aqui para pedir o seu voto. Pedir o voto no 13, para que eu e Dr. Abel Santana tenhamos a oportunidade de governar
por mais um mandato essa nossa cidade. Eu tenho certeza que isso vai me orgulhar. Vote 13, vote para Cachoeiro poder avançar. Ok, o tempo se esgotou. A candidato Castiglione, o candidato Glauber se sente no direito de resposta, que o senhor citou o nome dele. Então o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para o senhor para finalizar. Tem 1 minuto para o senhor. Não, eu fiz questão de pedir um direito de resposta porque parece que o candidato ele não sai de dentro da prefeitura, de dentro do gabinete dele. De ontem para hoje, mães dormiram na fila de espera no Centro Municipal de Saúde, e você, que usualmente frequenta o Centro Municipal de Saúde, sabe perfeitamente disso que eu estou dizendo para vocês. Mães dormiram na fila porque tem 15 senhas para tirar raio-x. 15 senhas, 15 números para tirar raio-x. Sem contar com os outros problemas que acorrentam a saúde de Cachoeiro de Itapemirim. Tem fila sim, candidato. É importante que o senhor saia do gabinete da prefeitura e faça a mesma coisa que eu fiz. Na época em que eu era secretário municipal de saúde, encontramos isso, resolvemos o problema? Não, amenizamos e muito o problema da população em termos de fila. Esgotou o tempo do senhor. 1 minuto, pessoal. Candidato, o senhor aqui confirma, de fato, agora o senhor está admitindo, saúde não tem solução fácil. O senhor mesmo falou aqui, o senhor não resolveu no seu governo a questão das filas do centro de saúde. Amenizar não é o problema, candidato, é resolver, e eu resolvi. Hoje o raio-x funciona no Paulo Pereira, no Centro de Saúde, lá em Itaoca. Nós não temos problema com o raio-x aqui em Cachoeiro. Mas eu quero de novo reafirmar o seu pedido, meu compromisso com a melhoria da saúde. Nós vamos avançar, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui para melhorar. Eu sei que a saúde é o grande desafio do nosso governo. Estamos trabalhando para que isso possa de fato acontecer, já dando resultados muito importantes. E no nosso próximo governo nós vamos continuar avançando. Para isso eu preciso do seu voto, da sua confiança. Ok, nosso tempo se esgotou. Quero agradecer aqui o candidato Glauber Coelho. Muito obrigado. Boa noite para o senhor, candidato Castiglione. Boa noite. E boa sucesso para ambos. Eu quero agradecer aqui também ao jornalista Alessandro de Paula e Wagner Santos por aceitar o convite e estar aqui conosco para participar desse debate.